Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que bem. Eu também estou bem, engasguei agora. Minha garganta tá ruim. Amores, hoje a gente vai encerrar as notas explicativas do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nos auxilie nesta manhã para que possamos, assim, compreender mais um pouquinho das suas palavras. Que ao terminar o Evangelho 4 de Lucas, ao terminar o Evangelho de Lucas, capítulo 4, que possamos assim estar no seu propósito para com a nossa vida, que Jesus nos auxilie e que nos continue assim, olhando por nós. Amém. Nossa, vai ser ruim daí. 4:30. Passado pelo meio deles. Lucas não explica como Jesus fez isso, porém, visto que toda a multidão estava reunida contra ele, algum livramento miraculoso pelo poder do Espírito Santo parece ser o caso. Ainda não era o tempo de Jesus morrer, porque sua hora ainda não havia chegado. 22:53 e João 7:30. 4:31, 34, 41. Jesus começa seu ministério de cura. A cura do homem possuído por um demônio, versos 31 e 37, é o primeiro dos 21 milagres registrados em Lucas. 4:31, Cafarnaum. Notas Marcos 1:21. Cidade da Galileia. Notas Lucas 1:26. 4:32. As pessoas maravilhavam-se com a doutrina de Jesus. 2:48, 4:22, 9:43. Porque sua palavra era com autoridade, diferente dos rabinos que apenas citavam as opiniões de outros rabinos. Os ensinamentos de Jesus tinham autoridade inerente e a autoridade do próprio Deus. Mateus 5:22. Sua autoridade também é vista no que se segue nos triunfos sobre os demônios, Lucas 4:36, 41, e suas curas, versos 39 e 40. 4:34. Você veio para nos destruir. O demônio reconheceu Jesus como o Santo de Deus, que chegara no poder do Espírito Santo para triunfar sobre os poderes demoníacos. 10, 17, 18, 11, 20 e 8, 31. Sei muito bem quem você é. Os demônios sabem que Jesus é, mas não creem nele com confiança pessoal. Compare João 6,69 e também Marcos 1, 23, 25. 4:35, cálice, verso 41. 4:36. Todos ficaram admirados por Jesus ser capaz de expulsar demônios com uma palavra. A vitória de Jesus sobre os demônios era uma clara indicação de que o reino de Deus estava invadindo invadindo a era atual de um modo novo e decisivo, fazendo as forças demoníacas retrocederem e libertando as pessoas para servirem a Deus. Nota Mateus 12, 28. Também notas em Mateus 12, 27 e 29. 4:37. Por todos os lugares daquela região, a fama de Jesus se espalha cada vez mais. Grandes multidões se ajustam, vindas de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, e por toda a Judéia e por todo a circunvizinhança. 4:38. O fato de que a sogra de Simão tinha febre muito alta sublinha a natureza miraculosa da cura. Marcos 1:30. Simão também era chamado de Pedro. Lucas 6:14.
4,39. Repreendeu a febre. O único caso nos evangelhos em que as palavras de Jesus são dirigidas a uma doença. Imediatamente enfatiza o poder de Jesus. 4,40. Pôr do sol. Marcos 1, 32, 34. Enfermos com diferentes tipos de doença revela a amplitude das curas de Jesus para a imposição de mãos. Lucas 5, 13, 13, 13. Todos que tinham indicam uma multidão de pessoas à espera de cura, embora já fosse tarde, ao pôr do sol. Jesus não realizou de forma miraculosa uma instância cura em grupo, mas dedicou atenção individual a cada pessoa. Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. 4,41. Também de muitos saíam demônios. Lucas claramente distingue entre a expulsão de demônios e a cura, mostrando que nem todas as doenças se devem ao poder demoníaco, embora algumas doenças tenham, sim, origem demoníaca. 13, 10, 17, Mateus 8, 16, 17, 4, 42, 44. Jesus prega nas sinagogas. Jesus não é chamado apenas para curar, mas também para pregar e ensinar as boas novas. Também nas outras cidades, nem Nazaré, nem Cafarnaum tinham direitos exclusivos sobre o tempo e ministério de Jesus. Versos 25 e 27. Lucas frequentemente se refere àquilo que é necessário, enfatizando a necessidade de o plano providencial de Deus ser cumprido. Anuncie, Reino de Deus, é a primeira das 31 referências desse tipo de Lucas. Reino deve ser interpretado de forma dinâmica como reinado e não de forma estática como um território. Veja a introdução em Lucas, assuntos principais. Jesus foi enviado por Deus. E hoje a gente encerra, amanhã a gente começa o capítulo 5. Ao encerrarmos as notas explicativas do capítulo 4, encontramos Jesus iniciando plenamente seu ministério. Ele ensina, ele acolhe, ele liberta, ele cura, ele anuncia o reino de Deus. As pessoas ficam admiradas e sua fama começa a se espalhar por toda aquela região. Mas Jesus não permite que a admiração das pessoas se torne o centro de sua caminhada. Ele continua indo às sinagogas, continua ensinando, continua caminhando, continua cumprindo aquilo para qual havia sido enviado. E talvez essa seja uma das grandes mensagens desse capítulo. Propósito não é apenas aquilo que sabemos que devemos fazer. Propósito é aquilo que começamos a viver. Podemos conhecer nossa missão, falar sobre ela, planejá-la e até desejar realizar. Mas chega um momento em que precisamos caminhar. Jesus nos mostra uma fé que se movimenta, uma fé que encontra pessoas, uma fé que percebe necessidades, uma fé que se transforma em presença, cuidado e atitude. E existe ainda algo muito bonito quando as pessoas tentam fazê-lo permanecer em um único lugar. Jesus continua sua missão. Ele não vive para a aprovação das multidões, vive para cumprir a vontade do Pai. Ao encerrarmos o capítulo 4, podemos guardar uma pergunta. Aquilo que Deus vem trabalhando dentro de mim já começou a aparecer na maneira como estou vivendo? Será que o que você aprende nas religiões, o que você aprende no seu ministério, o que você aprende estudando a Bíblia, você já vive isso?
Porque saber é uma coisa, né? Viver o que se sabe é outra. Eu sempre estudo muito, né? Antes eu estudava muito sobre a palavra obrigada, agora eu só falo gratidão. E de um tempo para cá, uns dias, umas semanas, na verdade, para cá, eu comecei, através das leituras que a gente vem tendo, né, sobre, né, o Evangelho, sobre a gratidão, sobre toda essa caminhada que Jesus fez, eu comecei a trocar, né? Quando eu peço para Deus, em vez de eu pedir paciência, eu falo para Deus, Deus me dê sabedoria. E toda vez agora, trocando a palavra paciência pela sabedoria, parece que fica mais leve, parece que os obstáculos ficam mais tranquilos, né? Não que eles não venham, sim, mas eu consigo ter sabedoria para enfrentá-los. Eu consigo driblar um pouquinho ali com sabedoria aquilo que deixa a gente impaciente, vamos dizer assim. E com isso a gente pode até mesmo trabalhar a nossa ansiedade, né? A gente fala muito sobre a ansiedade hoje em dia, praticamente 99% da população do mundo é ansioso, e a gente em algum grau, né? Porque a ansiedade tem vários graus e tipos, e a gente acaba, né, vendo que o nosso caminho ele fica muito mais leve quando nós praticamos, quando nós colocamos aquilo que nós estamos aprendendo, né? Aquilo que Deus vem trabalhando dentro de nós, a gente já começa a fazer isso aparecer no nosso modo de vida. E a gente vai vendo que a gente tem as melhorias dentro disso também, né? Porque talvez o maior sinal da transformação não esteja apenas naquilo que dizemos acreditar, mas naquilo que nossas atitudes começam a revelar. Entende? Não é só falar, é viver, é fazer, né? Se Deus manda alguma coisa para você, você acolhe. Se Deus de repente coloca uma pessoa no seu caminho, você acolhe aquela pessoa, acolhe aquela situação. Então, isso é você viver o que você aprende, é você viver a transformação que Deus vai trabalhando dentro de você, dentro de nós, né? Porque eu também faço parte. Quando sabemos quem somos, compreendemos nosso propósito e começamos a caminhar. A fé deixa de ser somente uma convicção e passa a se tornar uma forma de viver, né? Eu sempre aprendi a orar em silêncio e hoje eu estou aprendendo a orar falando com o Pai. Não só em pensamento, mas em palavra. Ainda está longe para chegar ali, mas é algo que eu estou começando, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem é a Simone, sei o propósito que Deus quer para minha vida e Ele vem me colocando a cada dia nesse propósito, porque o propósito, ele não é, os objetivos eles mudam, o propósito ele é único, né? Deus nos coloca para alguma coisa nessa vida. E aí, dentro dos objetivos que Deus vai tendo com a nossa vida, com o nosso caminho, Ele vai nos agregando a um propósito maior que Ele tem para com a nossa vida. Então, quando a gente começa a permitir, quando a gente começa a caminhar, essa fé, ela deixa de ser só uma convicção e ela passa a se tornar a nossa forma de viver. Então, eu, Simone, acredito, tenho fé de que
Pedir sabedoria para Deus é muito mais leve do que pedir paciência. E dentro disso, quando eu estou pedindo sabedoria para Deus, eu já venho colhendo esses frutos. Entende? Então, é sobre isso. E aí eu começo a falar, não paro, né? Já passamos da hora. Vamos fazer nossa oração? Senhor Jesus, gratidão por todos os ensinamentos que nos deixou, Mestre. Que possamos, assim, poder caminhar nessa nossa jornada com o propósito do Pai para com a nossa vida, dentro dos objetivos traçados dia a dia. Que o Senhor esteja conosco, que o Pai nos abençoe por todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Até amanhã. Tchau, tchau. Ótimo dia.